Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje vamos ver então resultados que foram anunciados de empresas importantes como a Palantir, a Shopify, a Uber, a Spotify e também a AMD. E temos também notícias interessantes que aconteceram durante a semana, como a Amazon fez um acordo bastante grande com a OpenAI, era um acordo que já se previa que poderia acontecer e finalmente foi concretizado. Temos também o famoso investidor Michael Burry do filme Big Short que fez então uma grande aposta na queda da Palantir e da Nvidia. Estamos a falar de uma short position de 1 bilhão de dólares. Temos também a Google que anunciou os seus chips mais potentes que podem concorrer diretamente com a Nvidia. E por fim temos Sam Altman que deu uma entrevista e que foi incrivelmente defensivo quando perguntado se eles teriam a capacidade de pagar todos os contratos que estão a fazer. Por isso, como é habitual, temos muito para falar e vamos já diretos ao assunto. Vamos então aqui começar com uma overview da semana toda. Começámos aqui na segunda-feira com Palantir, que apesar de ser uma empresa que não está muito dentro do radar de empresas que eu pretendo, devido aos seus números, e também vamos falar um bocadinho sobre isso, é uma empresa que muitas vezes me perguntam, é uma empresa que está constantemente nas notícias, por isso achei interessante falarmos aqui um bocadinho sobre ela. E depois, na terça-feira, é que basicamente tudo acontece. Tem aqui várias empresas que eu gosto, nomeadamente aqui, antes do mercado abrir, Shopify, depois Uber e também Spotify. E depois do mercado abrir, temos também a AMD. Então, vamos começar com o que era então as expectativas dos resultados das empresas e depois o que é que veio realmente a acontecer. Então, começando aqui com a Palantir, o que era esperado era, em cima de tudo, crescimento nos Estados Unidos, ou seja, o negócio dos Estados Unidos está a acelerar muito, com vendas a subirem 100% face ao ano anterior, a adoção da plataforma de inteligência artificial deles, que é a AIP, que cada vez mais empresas estão a usar a plataforma e muitas estão a aumentar o uso pouco tempo depois de começarem a utilizar a plataforma. Depois temos também um negócio com o governo, que é uma parte muito importante desta empresa, e as vendas ao governo também estão fortes e a subir bem. Depois também, em termos de lucros sólidos, era já esperado, a empresa teve margens de lucro muito altas e gerou 2 bilhões de dólares de caixa no último ano, ou seja, prevê-se também uma subida deste número, e depois também mais contratos e mais clientes satisfeitos. O valor total dos contratos subiu bastante nos últimos tempos e o número de clientes aumentou 45% e os clientes estão a gastar cada vez mais ao longo do tempo. Agora, se formos analisar o que realmente aconteceu depois de serem anunciados os resultados, vimos basicamente tudo a ir dentro das expectativas. Em termos de faturação, se formos a ver comparativamente com o mesmo período do ano passado, temos então aqui uma subida de 47%, ou seja, a empresa é realmente uma máquina geradora de dinheiro. Depois temos também aqui o número de clientes a subir consistentemente e neste caso 65% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Obviamente que se nós formos a ver aqui, eles não têm tantos clientes quanto se esperava. Ou seja, a meio de 2022 eles tinham 119, a meio de 2023 161 clientes, a meio de 2024 295 e agora neste último trimestre temos 530 clientes, ou seja, não são assim tantos clientes, mas a verdade é que cada um deles está a dar um número gigante de pagamento e um número gigante de faturação, pelo que vemos aqui, 530 clientes estão a gerar quase 4 bilhões de dólares de faturação neste trimestre. Depois temos também aqui uma subida consistente do net income, comparativamente com o mesmo período anterior, foi 130% a mais, o que é muito mesmo. Depois, obviamente aqui no fluxo de caixa, como sabem, é uma das métricas mais importantes para mim, teve uma subida inacreditável de 83% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Obviamente que se formos a comparar o fluxo de caixa com a Stock-Based Compensation, temos aqui uma grande percentagem dela, tanto que se formos ajustar o 1,79 bilhões de fluxo de caixa são, na realidade, 1,03 bilhões.
porque Stock-Based Compensation afeta e dilui o investidor. Então este é, na realidade, o cash flow da empresa. Depois temos o lucro por ação, que subiu 120% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Agora vemos aqui uma subida gigante de 0,3 para 0,44 do lucro por ação. A reserva de dinheiro também subiu consideravelmente. Vemos aqui uma curva perfeita. No último trimestre, ou seja, se formos a comparar, por exemplo, no terceiro trimestre de 2024, era 4,56 bilhões e agora está em 6,44 bilhões, um aumento de, neste caso, 2 bilhões de dólares praticamente, ou seja, o que é muito. O que eu vejo aqui em termos de shares outstanding é algo que não me agrada. Ou seja, eles estão a emitir cada vez mais ações em vez de as recomprar. Sempre que há mais emissão de ações, significa que o investidor está a ser diluído. As nossas ações valem cada vez menos porque existem mais ações em circulação. O que seria interessante era a empresa usar a reserva de dinheiro aqui para recomprar então ações. Agora, o ponto crítico desta empresa é sem dúvida a valuation, ou seja, a avaliação da empresa é inacreditavelmente cara. Ou seja, nós neste momento temos um PE de 187, ou seja, estamos a pagar 187 vezes o lucro da empresa, e esse não é o dado mais chocante. O dado mais chocante é sem dúvida o price to sales. Ou seja, eu estive a analisar e não há nenhuma empresa mais cara do que esta em termos de price to sales no índice SP500. E estamos a falar com uma margem gigantesca. A segunda tem 37 de price to sales e esta tem 102, ou seja, 3 vezes mais quase. Isto significa que estamos a pagar 102 vezes as vendas da empresa. Isto é inacreditavelmente caro. Sinceramente, não me recordo de nos últimos anos ter visto uma empresa que chegue sequer perto deste price to sales, o que nota que as pessoas estão a acreditar muito no futuro da empresa, estão a investir muito no futuro da empresa e estão a pagar algo que os fundamentos não acompanham. Ou seja, nós neste momento temos uma empresa com 400 bilhões de market cap, ou seja, de capitalização no mercado, e tem apenas 4 bilhões de faturação no trimestre. Ou seja, mesmo se formos a ver anualizado, uma market cap de 400 bilhões está neste momento a 2,87 em 2024. Ou seja, temos aqui uma grande disparidade de números e obviamente que esta é uma daquelas empresas que, se falhar por alguma razão a faturação ou earnings per share, a ação vai descer imenso. Porque é apenas isso que está a fazer subir a empresa muito. E qualquer pequeno erro que haja num trimestre, a ação vai logo sentir, porque há muita coisa já precificada dentro da empresa. Agora, se formos a analisar então a segunda empresa, temos então a Shopify, antes do mercado abrir, e aqui o que era esperado por parte dos acionistas. Então, a inteligência artificial a impulsionar o negócio. A Shopify está a usar cada vez mais inteligência artificial e isso está a trazer mais visitas e mais encomendas no site. O crescimento fora dos Estados Unidos, as vendas internacionais estão a aumentar bastante, sobretudo na Europa, e ainda há pouca utilização do Shopify Payments e do ShopPay fora dos Estados Unidos, ou seja, aqui isto significa que há muito espaço ainda para crescer o seu método de pagamento. Depois temos também mais empresas grandes a aderir, ou seja, nós temos muito aquela noção de que Shopify é apenas para negócios pequenos, algo ou até mesmo artesanal, uma coisa que vende muito poucas unidades, e não é o Shopify de hoje em dia. O Shopify está cada vez a tentar angariar mais clientes grandes e aqui temos marcas conhecidas até que já aderiram, a Estée Lauder na parte de cuidados de beleza, a Michael Kors também, na parte mais de moda, estão a juntar-se à Shopify. Muitas começam por usar apenas um produto e depois acabam por adotar mais ferramentas da plataforma, e esta estratégia está a funcionar muito bem para o negócio.
Em termos também de crescimento sólido e ser mais eficiente, a empresa continua a crescer a bom ritmo, está a conseguir controlar melhor os seus custos, o que melhora os lucros e o dinheiro disponível. Depois também em termos de novos produtos e o ecossistema também estar a expandir. A assistente de inteligência artificial, a Sidekick, que é então a ferramenta deles, está a ser adotada rapidamente e outras áreas como entregas, lojas físicas e publicidade estão também a crescer. Ou seja, isto era o que tínhamos que estar atentos antes de serem libertados os resultados. E a verdade é que a empresa teve resultados até interessantes. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Temos uma subida, neste caso, vamos colocar aqui por anualizado, temos então uma subida de 30% da sua faturação comparativamente com o mesmo período do ano anterior, o que é bastante bom. A parte dessa faturação, grande parte, obviamente, é Merchant Solutions, ou seja, é toda a parte maior do negócio, percentagem acima de tudo, e depois também tem a opção de subscrições, que representa, neste caso, 2,64 bilhões da faturação, e Merchant Solutions representa 8 bilhões. Se formos olhar especificamente para o net income da empresa, vemos aqui uma subida de 28% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, mas se formos ver aqui em termos de trimestre, vemos uma queda de 68% do net income. Agora, o que nós vemos aqui, que é uma das métricas mais importantes, como sabem, para mim, é então o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa subiu 33%, quase 34%, comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Olhando para Stock-Based Compensation, nós vemos aqui uma tendência muito interessante, que é a queda da Stock-Based Compensation, que é o ideal, e a subida do fluxo de caixa. Ou seja, isto é a trajetória que se quer ver na empresa. Em termos de lucro por ação, ela subiu 27% comparativamente com o mesmo período anterior, mas vemos aqui alguma oscilação. Vemos aqui uma subida no final de 2024, para depois uma descida no início de 2025, depois uma subida novamente na primeira metade de 2025 também, e agora uma queda do lucro por ação, ou seja, ainda há uma inconstância nos resultados de lucro por ação, e vemos também as reservas de dinheiro a manterem uma subida e também uma ligeira subida da dívida. Agora, em termos de ações em circulação, vemos uma subida, houve uma subida muito grande desde o terceiro trimestre de 2015 até mais ou menos ali o segundo trimestre de 2021, e depois vemos uma estagnação, ou seja, nem há recompra, nem há emissão de novas ações. Podia ser pior, se eles emitissem mais era pior, mas neste caso eu acho que é importante começarem a recomprar ações, como sabem, para mim é algo importante. Agora, porquê é que eu não avancei com a compra desta empresa ainda? Tenho um PE de 88%, o que é considerável para um crescimento de fluxo de caixa na casa dos 1%. Ou seja, para mim eu ainda acredito que a empresa está cara. Se formos ver aqui a valuation, vemos uma subida grande. Por exemplo, se formos a ver nos últimos... vamos ver aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, não, talvez nos últimos 3 anos, para ser um bocadinho mais fácil, também não. Ou seja, vamos ver aqui, por exemplo, no último ano, só para termos aqui uma noção, para ser mais visual. Ou seja, o que nós vemos aqui é uma subida do price to earnings, ou seja, a empresa está a ficar mais cara comparativamente com os lucros da empresa, e nós aqui deveríamos ver uma descida para representar um ponto de entrada. E depois no fluxo de caixa, em percentagem, queremos aqui uma subida e há aqui uma trajetória de descida. Por isso, para mim, ainda não representa um ponto de entrada. Agora vamos ver, então, no mesmo dia tivemos também, antes do mercado abrir, Uber, que é uma empresa que eu gosto também particularmente, e o que é que devemos estar atentos, ou deveríamos estar atentos no resultado. Então, o uso combinado da empresa e também da Uber One, o que é que eu quero dizer com isto? Só uma pequena parte dos utilizadores usa tanto as viagens da Uber como as entregas de comida. A Uber quer aumentar esse número e expandir a subscrição do Uber One, porque quem usa os dois serviços
os dois serviços, aliás, gasta muito mais e continua na plataforma por mais tempo, ou seja, conseguir beneficiar das duas vertentes da empresa. Depois também há aqui um segmento da empresa que é os carros autónomos e a parceria com a Nvidia, ou seja, a Uber está a apostar forte em veículos autónomos, ou seja, já há muita concorrência desde a Waymo, da Google, a Zoox, também da Amazon e também a Tesla, sendo obviamente a empresa dominante no mercado é sem dúvida a Waymo, como já falámos em episódios anteriores. Aqui eles estão a fazer uma aposta também nessa vertente, mas ainda não dá lucro, mas pode ser algo muito importante para o futuro da empresa. Depois aqui, o crescimento também na parte de compras e também na parte da entrega de mercearias, de supermercados e tudo, ou seja, as entregas de supermercados e de lojas estão a crescer mais rápido que as entregas de restaurantes e que já se prevê que já representavam muito dinheiro. Ou seja, estes serviços ajudam a trazer novos utilizadores e aumentar o número de vezes que usam a aplicação. O objetivo é torná-los cada vez mais lucrativos. Ou seja, não só na parte de entrega é apenas os restaurantes, mas também a parte de supermercado é importante. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que usa bastante a parte do supermercado, facilita imenso. Às vezes chega a usar muito mais a parte de supermercado do que propriamente a parte de restaurante e realmente é muito facilitador do dia-a-dia. Depois também aqui, lucros e margens a melhorar. A Uber teve lucros ajustados e fluxo de caixa muito forte. O desafio agora é continuar a investir em novas áreas, como os veículos autónomos, como tínhamos falado agora, sem perder a melhoria anual das margens e dos lucros. Ou seja, a empresa, se já tem boas margens, é importante que este tipo de novas aventuras, por assim dizer, da empresa, neste caso os veículos autónomos, não venham destruir essa margem e essa lucratividade. E também, por último, a expansão fora das grandes cidades e também a expansão internacional. A Uber está a crescer ainda mais rápida em zonas suburbanas e rurais e também continua a expandir-se na Europa. Para manter o ritmo, precisa de continuar a aumentar viagens, utilizadores e manter a vantagem face à sua concorrência. Estes eram os pontos interessantes que então deveríamos ver, e olhando aqui para o que realmente aconteceu, foi então o que eu aguardaria que acontecesse. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Comparativamente com o mesmo período do ano anterior, vemos uma subida de 18% da faturação, o que é bastante interessante. Em termos de utilizadores mensais ativos, cresceu também quase 18%. Este é um gráfico muito importante que continua a crescer. Em termos de viagens, vemos também um aumento considerável, quase 20% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Neste momento eles já realizam 12,88 bilhões de viagens, o que é realmente um marco muito, muito grande. Os membros do Uber One, ou seja, da mensalidade, cresceram 50% comparativamente com o mesmo período do ano anterior e já representam 36 milhões de subscritores. Depois, agora, também em termos de net income, vemos uma subida de 278% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Isto é realmente uma subida estrondosa. E agora, se formos olhar também para o fluxo de caixa da empresa, tivemos um crescimento de 45% de aumento de fluxo de caixa comparativamente com o mesmo período do ano anterior, o que é realmente fantástico. Se formos a ter em conta a stock-based compensation da empresa, ela está a diminuir, ou seja, isto é um gráfico perfeito. Vemos uma queda na stock-based compensation a partir do momento em que o fluxo de caixa começou a aumentar. Houve aqui uma grande diferença a partir do terceiro trimestre de 2023. Começámos a ver gradualmente um aumento do fluxo de caixa e uma diminuição da stock-based compensation, ou seja, está perfeito na trajetória que queremos ver. O lucro por ação disparou 287% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, ou seja, as métricas são muito, muito boas mesmo. Agora, em termos de valuation, isto é uma empresa que eu tenho considerado, sinceramente, é uma empresa que eu tenho pensado bastante em adquirir, porque ela neste momento está com um PE de 28%, ou seja, um PE que não é caro para o crescimento que a empresa está a ter. Ela está a ter um crescimento de 4,5% de fluxo de caixa,
o que é até bastante interessante. E mesmo em termos de valuation, se nós formos a ver aqui, por exemplo, nos últimos, vamos ver aqui, por exemplo, nos últimos 2 anos, vamos imaginar, temos então aqui uma queda consistente do price to earnings, ou seja, a empresa está a ficar cada vez mais barata e o fluxo de caixa está a aumentar. Ou seja, é exatamente o que queremos ver. Há muitas coisas que eu gosto nesta empresa, acho que a valuation está a ficar cada vez mais atraente e é sem dúvida uma empresa que eu tenho considerado bastante uma possível compra. Agora, ainda antes do mercado abrir na terça-feira, tivemos também, por fim, o Spotify, que é uma empresa que eu também gosto particularmente. E o que é que deveríamos estar atentos nestes resultados? Então, mais utilizadores e mais uso do serviço, ou seja, o Spotify já ultrapassou os 700 milhões de utilizadores ativos por mês. A nova versão gratuita global ajudou muita gente nova a entrar e fez pessoas ficarem mais tempo dentro da plataforma, o que aumenta as chances de se tornarem clientes pagantes. Ou seja, é muito importante não só atrair clientes através da versão gratuita, mas ter uma estratégia para os converter em clientes pagantes. Também desenvolveram novas funcionalidades, ou seja, a empresa lançou mais de 30 novidades num só trimestre, como o áudio lawless e também para quem é premium, e uma app melhorada para a Apple TV. Eu por acaso notei esta mudança porque eu sou utilizador de Spotify, tenho o Apple TV também em casa e realmente de um dia para o outro a aplicação mudou completamente, ficou muito mais interessante, muito mais visual. E agora é importante ver se estas novidades fazem os utilizadores ficarem mais satisfeitos e também mais tempo dentro da plataforma. Depois também houve aqui mudanças na publicidade. A publicidade está a passar para um modelo mais automático e baseado em leilões, que é uma coisa bastante comum que tem acontecido mesmo até dentro de redes sociais. O crescimento ainda é baixo, mas deve acelerar em 2026. As novas parcerias de tecnologia para anúncios vão ser importantes para que isso aconteça. Ou seja, vemos aqui também uma nova vertente interessante de rendimento da empresa. Ou seja, vemos um possível crescimento de uma faturação tendo apenas baseado a publicidade e as parcerias estratégicas que estão a fazer é para melhorar e ter mais uma fonte de rendimento. Depois aqui temos preços e novas formas de ganhar dinheiro, ou seja, o Spotify aumentou preços em mais de 150 países e mesmo assim quase ninguém cancelou, e isto é o chamado pricing power, ou seja, é quando uma empresa tem a capacidade de aumentar o seu preço sem que para isso perca clientes. Isso é pricing power e é uma das características mais importantes que eu procuro numa empresa. Além disso, serviços extra como Audiobooks Plus estão a ajudar a aumentar o dinheiro ganho por utilizador, ou seja, esta nova vertente também de audiobooks vai aumentar o dinheiro ganho por cada utilizador, que é algo muito importante e é a principal maneira da empresa ganhar dinheiro e crescer, é conseguir ganhar mais com cada utilizador que tem. Depois, novos acordos e também mais conteúdo. O Spotify fechou novos contratos com editoras e detentoras de direitos, o que permite mais vídeos e novas ideias dentro da plataforma. Parcerias com empresas como a Netflix e a integração com ferramentas como o ChatGPT ajudam o Spotify a chegar a mais pessoas e a criar novas formas de ganhar dinheiro. Isto era o que devíamos então ver especificamente na empresa e agora vamos ver o que é que realmente aconteceu na empresa. Então, tendo aqui uma noção de faturação, ela cresceu quase 15% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Este é um dos gráficos mais importantes, que é os membros ativos mensalmente, e aqui vimos uma subida de 11%, e é este um dos gráficos mais importantes a ter em conta, porque queremos um aumento de utilizadores da plataforma, de forma consistente, obviamente. Aqui temos a diferença entre os premium subscribers, ou seja, as pessoas que realmente pagam o Spotify, e os ad support, ou seja, as pessoas que estão na versão gratuita que têm anúncios, e neste caso o que é que nós conseguimos ver aqui? Que 446 milhões
utilizadores vem da parte gratuita, mas mais de metade já é Premium Subscriptions, ou seja, temos aqui um grande potencial ainda e uma grande margem para converter estes utilizadores grátis em utilizadores Premium. Depois temos então aqui o Net Income, que teve uma subida de 73% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, e fluxo de caixa, que é então uma subida de 63% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Tendo em conta Stock-Based Compensation, é mais uma vez um gráfico perfeito. Vemos uma descida consistente de Stock-Based Compensation e uma subida também consistente e bastante acentuada até de fluxo de caixa, ou seja, está perfeito. Depois, em termos de lucro por ação, temos uma subida de quase 70% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. E o dinheiro também, o dinheiro em caixa, está a subir bastante e a dívida aqui aparece-me como zero, ou seja, perfeito, é exatamente isso que nós queremos. Agora, em termos de valuation, o que é que nós vemos aqui? Temos uma empresa que neste momento tem um PE de 42, o que eu acho que ainda é bastante, acho que ainda é um pouco caro para 2,62% de fluxo de caixa que realmente dá. Ou seja, acho que aqui ainda há algum trabalho de valuation para que eu me sinta confortável em investir. Ou seja, vemos aqui uma subida consistente do price to earnings ainda e uma estagnação, por assim dizer, do fluxo de caixa. Ou seja, aqui eu quero que isto seja o mais alto possível e o price to earnings o mais baixo possível. Isso ainda não acontece e por causa disso eu ainda não investi na empresa. E agora, por fim, temos então a AMD, que anunciou na terça-feira, após o mercado fechar. E o que era importante de estarmos atentos? Então, o crescimento em data centers e inteligência artificial, ou seja, a AMD está a bater recordes de vendas e lucro porque há muita procura por chips de inteligência artificial e também servidores e PCs. O sucesso dos novos GPUs, assim como o aumento da cota no mercado de cloud, será muito importante. Depois também novos produtos a caminho, ou seja, os novos CPUs, que é o Venice, e os aceleradores MI400 já estão a ser testados e usados por alguns parceiros na cloud. A forma como estes produtos começaram a ser adotados vai mostrar se a AMD continua competitiva ou não em relação às outras empresas do mesmo setor. Depois também parcerias grandes, ou seja, a AMD fechou um acordo de vários anos e um acordo de um montante interessante com a OpenAI para fornecer GPUs, e a Oracle será parceira no lançamento então dos aceleradores, os MI450. O tamanho destas parcerias e os prazos e também os novos contratos grandes vão ser decisivos para crescer no mercado de inteligência artificial e também de data centers. Depois também temos aqui software, ou seja, temos aqui o ROS M7 que melhorou muito e está a ganhar apoio de grandes comunidades e empresas, ou seja, continuar a melhorar o software e a garantir a compatibilidade com os principais modelos de inteligência artificial será essencial para atrair mais clientes. E por fim temos obviamente a supply chain preparada e o foco nas margens. Ou seja, a AMD reforçou a cadeia de fornecimento para acompanhar o aumento de procura e está também a investir muito em investigação para melhorar os seus produtos. Será importante acompanhar se conseguem entregar tudo a tempo, equilibrar preços e quantidades vendidas e também manter margens fortes com novos produtos. Ou seja, tentar ver se tudo isto encaixa no futuro. E depois o que é que a empresa então libertou em termos de resultados? Libertou então aqui em termos de faturação, temos um aumento de faturação de 31, quase 32% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Depois, em termos de net income, vimos uma subida de 81% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. E agora o famoso fluxo de caixa que subiu 250% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, o que é bastante. Se formos olhar aqui a Stock-Based Compensation, houve um grande aumento de Stock-Based Compensation aqui a partir de 2022 e depois estagnou entre 2024 até agora, basicamente. Neste último trimestre desceu e aumentou imenso o fluxo de caixa, por isso está numa trajetória interessante. Agora, em termos de lucro por ação, vemos uma subida de 81% comparativamente com o mesmo período do ano anterior.
A reserva de dinheiro mantém-se bastante estável e a dívida reduziu bastante, o que é interessante. Agora, se formos a ver aqui, neste momento a empresa tem 44% de price to earnings, o que é alto comparativamente com o 1,36% de fluxo de caixa. E também, obviamente, como eu digo sempre, o PE nunca deve ser visto isoladamente. É importante ver o crescimento da empresa. Claro que uma empresa que consegue crescer quase 32% de faturação é muito importante. Uma empresa que consegue crescer 250% o seu fluxo de caixa é muito importante e isso obviamente tem que estar aqui precificado e estarmos dispostos a pagar um PM mais alto por um crescimento tão elevado. Agora, se formos então ver em termos de price to earnings, vemos aqui uma estagnação basicamente, desde 2024 até agora a empresa está basicamente no mesmo nível, ou seja, aqui não há um grande ponto de entrada. E depois aqui também temos uma descida do fluxo de caixa livre em percentagem, o que também não representa uma oportunidade. A AMD não é uma empresa que eu esteja muito atento. De todas estas empresas que vimos aqui, as únicas empresas que eu realmente estaria interessado são estas três, ou seja, Shopify, Uber e Spotify. A AMD é mais porque é uma empresa grande e então decidi falar, e também a Palantir acabou por entrar dentro da mesma lógica. Agora que já falámos especificamente dos resultados, vamos então diretos para as notícias. A primeira que temos aqui é que a Amazon fez um acordo de 38 bilhões de dólares com a OpenAI. Aqui vemos que então a OpenAI fechou um acordo para comprar capacidade da Amazon, ou seja, o Web Services foi o primeiro contrato com a líder em infraestrutura de nuvem e o mais recente sinal de que a startup de inteligência artificial de 500 bilhões de dólares não depende mais da Microsoft. Ou seja, aqui vemos uma interligação entre a principal empresa de Web Services, que é a Amazon, e também a principal startup neste momento, está avaliado em 500 bilhões e que, acima de tudo, estes contratos são para que ela não dependa mais da Microsoft como empresa-mãe. Para quem não sabe, basicamente a Microsoft foi a empresa que mais financiou a fase inicial da OpenAI e estiveram sempre dentro do guarda-chuva da empresa durante muito tempo. Nestes termos do acordo anunciado na segunda-feira, a OpenAI começará imediatamente a executar cargas de trabalho na infraestrutura da AWS da Amazon, aproveitando centenas de milhares de recursos da NVIDIA. Unidades de processamento de gráficos, os GPUs nos Estados Unidos, com planos de expansão da capacidade nos próximos anos. Ou seja, eles já vão começar a enviar uma data de trabalho, carga, load de trabalho para a AWS, começando imediatamente esta parceria. Depois aqui, obviamente que temos aqui alguns comentários também, neste caso, de Dave Brown, que é o vice-presidente da parte de computação da Amazon. Trata-se de uma capacidade completamente separada que estamos a disponibilizar. E neste caso temos aqui também alguns comentários interessantes. Temos aqui, nomeadamente, obviamente, Sam Altman, que diz: a expansão da inteligência artificial de ponta exige computação massiva e confiável. No comunicado divulgado na segunda-feira, o CEO da OpenAI disse exatamente estas palavras: a nossa parceria com a AWS fortalece o amplo ecossistema de computação que impulsionará essa próxima era e levará a inteligência artificial avançada a todos. Ou seja, isto continua a ser mais um negócio, mais um acordo fechado de cloud, como fez com a Oracle, que foi muito falado, e agora fez também com uma das principais players de cloud, que é a AWS. Ou seja, este acordo faz total sentido. Vamos então para a próxima notícia, que é que a Google vai então disponibilizar, ou já começou a disponibilizar, aliás, o seu chip mais poderoso até agora. A Google está a disponibilizar, isto aqui é um erro de tradução, não sei porque é que isto aparece assim, mas é a Google e não a Microsoft. Então a Google está a disponibilizar amplamente o seu chip mais poderoso até ao momento, no seu mais recente esforço para conquistar negócios com empresas de inteligência artificial, oferecendo silício personalizado, ou seja, basicamente o silicon. A tradução aqui é um bocado estranha. A empresa anunciou na quinta-feira que a 7ª geração da sua unidade de processamento Tensorial, que é o TPU,
chamada, então neste caso, Ironwood, chegará ao mercado para o uso público nas próximas semanas, após ter sido inicialmente apresentada em abril para testes e implementação. O chip desenvolvido internamente foi projetado para lidar com tudo, desde o treinamento de grandes modelos até a execução de chatbots e agentes de inteligência artificial em tempo real, ao conectar até 9.216 chips em um único modelo, em um único módulo. Aliás, a Google afirma que as novas TPUs Ironwood eliminam os gargalos de dados para os modelos mais exigentes e oferece aos clientes a capacidade de executar e dimensionar os maiores e mais intensivos em dados de modelos existentes. Ou seja, neste caso, o que nós conseguimos entender aqui é que a empresa está a dar cartas em várias vertentes. A verdade é essa. Nós fomos a ver, a Google está presente em cloud e é uma das clouds que mais cresce neste momento. Ela está presente na parte de self-driving com a Waymo, que é a única empresa destacada de todas as empresas que estão no setor. Temos também o YouTube a crescer bastante, de forma muito rápida, em termos de watch time, compete diretamente com o streaming, é o único serviço que consegue competir com o streaming neste momento. E depois, obviamente, temos o Gemini, que está a crescer muito, vai lançar agora um novo modelo de Gemini recentemente, que está muitas pessoas à espera, porque acreditam que vai ser bastante bom. Ou seja, a Google está mesmo a fazer algo muito diferente do normal. Ou seja, se nós formos a ver aqui, analisando aqui especificamente a ação, ela continua a ser uma empresa que, na minha opinião, é barata, 26 de PE, para uma empresa que está a dar, neste caso, um crescimento consistente de 16% comparativamente, vamos fazer aqui, um crescimento de, aliás, 13% de faturação comparativamente com o mesmo período do ano anterior. As margens estão a crescer bastante no cloud, quase a 24%. Aqui o Cloud Backlog cresceu quase 80% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Vemos aqui uma subida perfeita de net income, 32% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. O fluxo de caixa é uma máquina de fluxo de caixa, esta empresa, quase 32% comparativamente com o mesmo período anterior. Mesmo a Stock-Based Compensation está a descer gradualmente. Eu realmente gosto bastante desta empresa. O lucro por ação subiu quase 35% comparativamente com o mesmo período do ano anterior, e a valuation, apesar de vermos aqui uma subida do PE e também aqui uma descida do price to earnings, aliás do fluxo de caixa em percentagem, se nós formos olhar para o modelo de negócio da empresa, ela está em muita coisa ao mesmo tempo. Temos search, que ainda continua a ser, apesar do ChatGPT, toda a gente dizia, agora com o surgimento do ChatGPT, o Google vai morrer porque ele depende muito da pesquisa. E aqui vemos que isso não acontece. Se nós formos só ver especificamente a Google Search, está a crescer 12% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, nós aqui temos uma empresa não só a estagnar com o surgimento do ChatGPT, não a declinar, em declínio, aliás, com o surgimento do ChatGPT, mas sim a crescer consistentemente ainda. E é uma empresa que já está nesta área há muito, muito tempo. As subscrições estão a crescer quase 17% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Google Cloud disparou para 31% comparativamente com o mesmo período do ano anterior. Aqui, outras apostas. Temos aqui, obviamente, um grande investimento aqui nesta parte e as margens ainda estão a melhorar, mas aqui temos o caso da Waymo, que é inacreditável em termos de empresa. Ou seja, eu gosto particularmente desta empresa e acho que agora eles também a irem para chips, entrando num novo mercado, é mais uma fonte de rendimento para a empresa, e fiquei contente em ver esta notícia. Agora, temos uma notícia muito interessante, que foi então por parte de Michael Burry, que é um investidor que ficou muito conhecido no filme Big Short, que foi o investidor que previu que haveria uma crise imobiliária em 2008. Ele é uma pessoa que está sempre a ser mencionada por várias coisas que ele escreve no Twitter, e agora ele fez o que para muitos seria impensável, que é abrir uma short position, ou seja, acreditar que as empresas vão descer e ganhar com a descida dessa empresa, que neste caso é a Nvidia,
que seria bastante improvável, e também Palantir, ou seja, duas empresas que estão a crescer muito com o surgimento da inteligência artificial e são peças fundamentais da inteligência artificial. Agora, porquê é que ele fez este investimento tão grande em empresas que à partida são improváveis? Ou seja, eu aqui vou explicar qual é o pensamento dele e qual é a estratégia por trás desta short position. Ou seja, isto foi o tweet que ele explicou o porquê dele fazer então este investimento. E aqui, pronto, está em inglês, mas Understanding Depreciation by Extending Use Life of Assets Artificially Boosts Earnings. Ou seja, o que é que nós entendemos aqui? O grande foco desta short position dele é a depreciação. O que é depreciação? Quando uma empresa compra materiais, esses materiais duram um certo tempo. E então, se esse material, vamos imaginar, a empresa compra agora materiais que têm um tempo de utilização máxima de 3 anos, o que nós pagamos agora vai ser diluído em 3 anos, ou seja, vai ser diluído em 3 vezes. Eu também já vou explicar isto de forma mais específica. Mas o que ele quer dizer é que empresas como a Meta, Google, Oracle, Microsoft e Amazon começaram por dizer que os chips, isto tem tudo a ver com chips. Ou seja, estas empresas estão a comprar chips por causa da inteligência artificial, mas inicialmente, o que elas, por exemplo, a Meta, vamos começar com a Meta, eles diziam que os chips que eles compraram durariam 3 anos em 2020. Depois já disseram que os mesmos chips em 2024 afinal durariam 4. Depois 4,5 durante algum tempo e agora em 2025 5 anos e meio. Ou seja, o que é que nós vemos aqui? Vemos empresas que estão a comprar a mesma coisa, mas que dizem que estão a durar mais tempo. E se estão a durar mais tempo, a depreciação vai ser menor a cada ano. Ou seja, neste caso, vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar aqui que temos então, neste caso, uma empresa que compra, por exemplo, 6 milhões em chips. Ok? 6 milhões em chips. E diz que isto vai durar 3 anos. O que é que isto significa? Significa que no ano 1 esta despesa não é de 6 milhões, é neste caso de 2 milhões. Depois, no segundo ano, é de mais 2 milhões. E depois, no terceiro ano, mais 2 milhões. Ou seja, basicamente, esta despesa representa não 6 milhões de uma vez, mas no balanço da empresa, eles só gastaram tecnicamente nesse ano, no primeiro ano, 2 milhões. E no segundo ano, no balanço, 2 milhões. O que é que isto significa? Significa que, aparentemente, a empresa está a gastar menos do que o que realmente está a gastar. Se a empresa tem menor despesa, isso faz aumentar os lucros. Certo? Ou seja, e é isto que está a acontecer aqui. O que Michael Burry diz que as empresas estão a fazer é que elas estão, neste caso, por exemplo, a comprar 6 milhões em chips, por exemplo, mas estes já dizem que já não duram 3. Duram, por exemplo, 6 anos. Então o que é que isto significa? Que estes 6 milhões que foram pagos agora, na teoria, no primeiro ano só custaram 1 milhão. No segundo ano, também só custaram 1 milhão. No terceiro ano, só custaram 1 milhão. No quarto ano, só custaram também 1 milhão e assim em diante. Ou seja, neste caso, a empresa, na realidade, já não é 2 milhões, caiu para metade as despesas da empresa. E então, se a despesa for ainda mais reduzida, o lucro é ainda maior. E o que ele está a dizer é que eles estão a inflacionar o seu lucro de forma artificial. Porque, na ideia dele, os chips não vão durar 6 anos, vão durar 3 ou 4, talvez. Mas eles dizem que duram 6. E isto é o que está a acontecer na mente de Michael Burry. Ou seja, esta foi a conclusão a que ele chegou. Google diz que era 3, depois 4, depois 6. Oracle disse que era 5 desde 2020 até 2023 e depois em 2024 já era 6 e 2025 6 também. A única empresa que desceu a sua estimativa de anos até foi a Amazon,
que começou em 2020 com 4, 21 4, 22 aumentou para 5, 23 5, 24 aumentou para 6 e 2025 desceu de 6 para 5. E aqui, basicamente, o que ele está a dizer é que estes hyperscalers, ou seja, estas empresas que são denominados hyperscalers, têm uma estimativa de depreciação de 176 bilhões entre 2026 e 2028. Ou seja, na ótica dele, estas empresas têm 176 bilhões a menos em depreciação do que deveria estar. 176 bilhões entre 2026 e 2028, as estimativas. Ou seja, é muito dinheiro. Por exemplo, já em 2028 o que ele diz é que a Oracle tem as estimativas abaixo quase 27%, Meta quase 21%, mas ele diz que ainda há pior e que vai libertar mais detalhes em 25 de novembro. E aí vamos ter uma noção um bocadinho mais geral disso. Ou seja, o que nós entendemos aqui desta estrutura de pensamento é a vertente de que o que ele diz é que 2 a 3 anos é o product cycle, ou seja, é o ciclo do produto, e que não deve resultar numa extensão de mais tempo, ou seja, ele acredita que entre 2 a 3 anos é o tempo que estes produtos, estes chips duram, mas na ótica das empresas não, dura mais, dura 4, 4,5, 5 ou até 6 anos, quase o dobro. Só que aqui eu acho que temos duas vertentes, e eu entendo a vertente de Michael Burry, porque realmente isto é uma excelente maneira de fazer um boost, aumentar os seus lucros e com isso continuar a fazer subir o preço da ação. Mas por outro lado, a verdade é que têm sido lançados novos chips que aguentam mais tempo. Não só porque os chips são melhores, mas também há melhores maneiras de otimizar esses chips. Ou seja, há melhor infraestrutura de arrefecimento dos chips, há melhor estrutura, por exemplo, antes um servidor, se quiséssemos substituir peças, tínhamos que substituir o servidor todo e agora já não. Agora num servidor pode-se só tirar uma peça e substituir, ou seja, isso diminui os custos e aumenta em muito a durabilidade dos produtos. Ou seja, há várias coisas, há duas vertentes aqui, mas agora perguntam, então mas se ele acredita que Meta, Google, Oracle, Microsoft e Amazon estão a fazer isto e a alterar o que realmente é a sua depreciação, porque é que ele não fez uma short position em nenhuma destas empresas e fez na Palantir e na Nvidia? É que, a verdade é que, por exemplo, vamos olhar para o caso da Nvidia. Se estas empresas deixarem de comprar chips, é a Nvidia que vai sofrer bastante com isto. Ou seja, Meta, Google, Oracle e Microsoft e Amazon deixam de comprar com tanta regularidade porque está a aumentar os ciclos dos produtos, ok? E então, nesse caso, estas ações é que vão sofrer bastante e vai haver quedas consideráveis, incluindo também Palantir. Ou seja, este é o processo, é a estratégia por trás da short position do Michael Burry. E aqui temos a reação do CEO da Palantir quando lhe foi perguntado o que é que ele acha desta short position de Michael Burry. Being short is a very difficult place to be because you can lose everything, right? You can drive these people into the ground. Thank God. Like that. Michael Burry put a really big bet on it. It's almost $1 billion. It's $912 million. That's a big step for him to put into that. When you say you redouble your efforts, what do you do? What do you go back in? Well, first of all, it's like he's actually putting a short on AI. So the way I read it was us and NVIDIA, and it's like yeah, he's the biggest position is you, though. Yeah. I'm just looking through all of his great. shorts. Okay. So, and then, by the way, with the shorts, it's very complex. It's not even clear that, honestly, I think what is going on here is market manipulation. We delivered the best results anyone's ever seen. It's not even clear he's not doing this to get out of his position. I mean, these people, they claim to be ethical, but, like they're actually shorting one of the great businesses of the world. And I'm not against shorting as a matter of theory, but I'm just saying pick something that is not doing a noble task, and it's us against them, and that's a good position for us. Ou seja, basicamente o que ele entende disto é que ele não entende como é que Michael Burry está a fazer short
está a acreditar que empresas de inteligência artificial vão descer. E obviamente que se nota que ele ficou super defensivo, e mesmo um pouco antes deste clipe também fala que é anti-americano, ou seja, Michael Burry está a apostar contra a América, contra empresas americanas, colaboradores americanos e estrutura do país americano, ou seja, apelou mais ao lado patriota de Michael Burry e realmente ele desafiou a ver quem é que vai ganhar. E agora, por fim, temos Sam Altman, que deu uma entrevista a um dos seus principais investidores iniciais, um investidor anjo, que é muito conhecido, que é o Brad Gernston, que é uma pessoa que entrou em várias empresas de tecnologia como investidor anjo, ou seja, teve a oportunidade de investir em empresas que ainda são privadas, e fez uma pergunta que eu acho que é bastante importante e uma pergunta perfeitamente razoável, uma pergunta que todas as pessoas gostariam de ver entendidos. Eu falei disso até há uns episódios atrás, para entender como é que eles faturam tão pouco comparativamente com os contratos que eles prometeram pagar. E esta foi a resposta dele. So I think the single biggest question I've heard all week and hanging over the market is how can the company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? And you've heard the criticism, First Sam. of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. I just enough. People are. I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. I don't think you would, including myself. Including myself. People who talk with a lot of breathless concern about our compute stuff or whatever that would be thrilled to buy shares. So I think we could sell, your shares or anybody else's to some of the people who are making the most noise on Twitter, whatever, about this very quickly. We do plan for revenue to grow steeply. Revenue is growing steeply. We are taking a forward bet that it's going to continue to grow, and that not only will ChatGPT keep growing, but we will be able to become one of the important AI clouds, that our consumer device business will be a significant and important thing, that AI that can automate science will create huge value. So, there are not many times that I want to be a public company, but one of the rare times it's appealing is when those people are writing these ridiculous OpenAI is about to go out of business and, whatever. I would love to tell them they could just short the stock, and I would love to see them get burned on that. Não tem nexo nenhum esta resposta. Ou seja, quando um investidor, aliás, isto não é um comentador, não é um jornalista, não é uma pessoa que não tem parte na empresa, é uma pessoa que é investidora desde o início. E esta é a resposta que tu dás. É, se tu não acreditas, simplesmente vende a ação. Vende, eu arranjo pessoas para comprar a ação. Isto não é resposta que se dê. Ou seja, como CEO de uma empresa, uma pessoa tem que responder ainda mais aos seus acionistas, que é a única razão para que as empresas se movem todos os dias e criam novos produtos e novos serviços. É obviamente para melhorar, a humanidade também e a sociedade, mas acima de tudo é para dar resultados aos acionistas. E a resposta que ele dá a das pessoas que está sempre a falar positivamente da empresa, sempre a mandar a moral da empresa lá para cima no Twitter e tudo, é: se chega desta conversa, se não acreditas, vende e arranje-te quem compra essas ações. E aposto que se a empresa fosse, por exemplo, pública, ou seja, neste caso cotada na bolsa, eu só queria que as pessoas fizessem short da empresa para verem o quanto dinheiro vão perder. Acho que isto é uma atitude muito defensiva, uma atitude muito de criança, sinceramente, e acho que isto aqui nos deve levantar questões importantes de: se ele fez uma pergunta tão razoável como esta e obteve este tipo de resposta, será que a empresa consegue mesmo pagar? Porque se a empresa conseguisse mesmo pagar, não era esta a resposta que ele iria dar. E aliás, eu levantei esta questão num episódio anterior, de não entender como é que eles faturam tão pouco comparativamente com os contratos gigantescos que estão a fazer. É que nem sequer há, neste caso, qualquer tipo de comparativo. Estamos a falar de 12, 13, 15 bilhões de faturação para contratos na casa de $500 bilhão, já contratos de $500 bilhão no total. Ou seja,
é uma disparidade. E eu até me lembro de um comentário que eu recebi especificamente sobre eu ter levantado esta questão, que é, se todos os empresários e investidores tivessem tantas reservas sobre a Broadcom, que por acaso até eu nem levantei muitas questões da Broadcom, achei que o caso da OpenAI era muito mais relevante nesta situação. Ninguém investia nem fazia contratos com a Broadcom. A Nvidia, a AMD e Meta e todas as outras maiores empresas do mundo olham para esses números e não veem o mesmo que tu. Será que são eles que estão errados? Não me parece. A questão é que, pelos vistos, não sou só eu que penso assim. Investidores muito conhecidos, com muitos anos disto, que neste caso foi então o investidor que acabámos de ouvir, levantou exatamente a mesma questão e não obteve uma resposta concreta. Se não há uma resposta concreta, na minha opinião, o facto de ele se ter defendido tanto fez com que parece que tocou ali num nervo, em algo que ele já está a ficar um pouco melindrado, que não sabe como é que há de responder, porque não tem resposta. Porque se calhar, afinal, há mais pessoas que pensam da mesma maneira que eu. E termina assim mais um episódio. Espero que tenham gostado. Vemo-nos na próxima semana. Bons investimentos.